é uma das nossas letivas de base, que faz parte do componente escolar do novo ensino médio. Nós estamos trazendo essa parte tão interessante que é a educação financeira, né? E a educação financeira nas escolas vem justamente para auxiliar esse nosso aluno a tomar decisões, né? Ela tem um grande objetivo, as eletivas de base. Nas nossas escolas, no nosso novo ensino médio, ele tem como objetivo, né, a aluna ter algumas habilidades, como, por exemplo, tomar decisões, né? Ter tomada de decisão. Esse aluno precisa ter tomada de decisão no nível acadêmico e social, correto? Ter um autoconhecimento, né? Ter habilidades, né? Ter empatia, colaboração. Então, as eletivas de base ela vem justamente com esse intuito, né? E a educação financeira, né, ela aparece agora nas nossas vidas no ensino médio justamente para auxiliar esse aluno, para empoderar esse aluno, para que ele possa, né, futuramente tomar mais decisões. Então, nós estamos trazendo essa letiva de base aqui aos nossos jovens, né, e também aos pais, né, que se interessam, podem justamente adentrar dentro dessa nossa plataforma, das nossas redes sociais, e assistir, né, e compartilhar também, ok? Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Berdançar e vou apresentar para vocês aqui a letiva de base. Primeiramente, vou apresentar para vocês qual é a nossa estrutura dessa disciplina, né? Desse projeto, que é a letiva de base sobre a educação financeira, para que vocês possam apreciar e nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, ok? Vamos fazer bom proveito desse importantíssimo conteúdo para que nós possamos, né, amanhã estarmos bem mais esclarecidos com relação a esse conteúdo que é de um grande interesse. Ela vai ser dividida em algumas partes, vou explicar aqui para vocês, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês qual é a nossa programação. Essa aqui é a nossa programação da letiva. E nessa programação eu trago, primeiramente, minha primeira parte sobre a vida familiar, onde nós vamos discutir aqui os orçamentos domésticos, né? Organizar o que é receita, o que é despesa, né? O consumo do planejamento do uso do dinheiro, como utilizar esse dinheiro, estabelecer estratégias de acordo com o projeto de vida do nosso aluno, né? Então, as eletivas elas estão sempre relacionadas com o projeto de vida do aluno. E vamos ver também a vida social, né? Proporcionar a possibilidade de mudanças, né? Inclusive, nós estamos na escola para termos mudanças, né? Mudanças progressivas e ajudar dentro do nosso orçamento familiar. Depois nós vamos vir trazer também um conteúdo da parte de trabalho. Dentro do trabalho, nós vamos trabalhar alguns conteúdos sobre a CLT, que são as consolidações da lei trabalhista, saber quais são os direitos, quais são os deveres, né? Com relação aos impostos, os impostos municipais, o que são impostos municipais, o que são impostos estaduais, o que são impostos federais, como é que funciona isso, né? Conhecer uma renda, né? Saber o que é essa renda, propriedade de consumo e assim sucessivamente. Também tem a parte de profissões, né? Que isso aí futuramente nós vamos expor a vocês. Isso aqui é o nosso primeiro momento, nossa primeira aula, depois nós vamos vir com várias aulas, dando sempre, né, uma continuidade ao conteúdo anterior. Depois nós vamos fechar com a parte de economia. Na economia nós vamos trabalhar especificamente os vilões do consumo, né? Diferenciar o que é gasto e o que é investimento. Vermos, né, qual foram os grandes vilões da inflação nos últimos 3 meses, porque a eletiva de base vocês têm conhecimento que ela é trabalhada em um semestre, é isso? E nesse semestre de 2022, primeiro semestre de 2022, nós vamos justamente, né, estabelecer os vilões da economia no mês de março, abril e maio, especificamente, né, durante os 3 primeiros meses entre os meses de março, abril e maio do ano de 2022. Então, isso é uma tarefa dos nossos alunos que eles vão construir e, na final, a gente vai ter, né, uma grande culminância desse lindo projeto. Além da programação, eu trago primeiro aqui quais são os objetivos, né? A metodologia que nós vamos aplicar para vocês, né? Para que vocês tenham um entendimento deste conteúdo. Um dos nossos objetivos aqui é oferecer ao jovem estudante a formação necessária para que ele possa tomar decisões financeiras conscientes e sustentáveis para a vida pessoal. Isso é de uma grande valia para o nosso aluno, né? Para os nossos jovens, né? E esse diálogo ele vai ter que ser feito diretamente com a família, né? Ter um diálogo com a família, saber conhecer qual é a renda, né? Quais são as despesas, quais são as receitas. Isso tudo nós vamos trabalhar. Um dos nossos grandes objetivos é isso, para que o nosso aluno no futuro possa saber tomar suas decisões. Temos uma metodologia que são as aulas teóricas, né? Vamos ter muitas aulas teóricas aplicadas juntamente com nossos alunos, pesquisa bibliográfica, fazer pesquisa, exibição de filmes e vídeos. Estamos trazendo filmes, vídeos, livros, inclusive leitura de livros, né? Eu vou dar mais dicas aqui de alguns livros interessantes,
formar debates, visita nos bairros, né, nos bairros da redondeza da escola, na escola onde esses alunos, dessa comunidade, ela está inserida, né, e fazer pesquisa de preços nessas questões todas. Nós vamos ter esse conhecer a comunidade, né? É importantíssimo você saber o local onde você está inserido, né, e o que é bem desenvolvido dentro dessa sua região. É um grande passo, né, para tomarmos decisões futuras. E aí, na vida familiar, nós temos o orçamento doméstico, né? O primeiro passo que nós vamos ver aqui é com relação, né, o orçamento doméstico da receita, custo, despesa, planejar a curto, médio e longo prazo a cultura do imprevisto. Vamos nessa? Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Berdan Sá, né? Afinal, aqui eu trago toda a minha rede social para que vocês curtam, para que vocês compartilhem. Esse trabalho todo vai estar dentro, né, de uma rede social com a qual nós temos. Vou indicar para vocês no final, para vocês acessarem, né, compartilhar, né, curtir e se inscrever, tá? Vai ser de grande resultado para nós, para que nós possamos melhorar ainda mais e trazer mais conteúdos para vocês, ok? Ao longo desse semestre, né, eu vou trazer várias aulas, sempre numa sequência. A primeira aula que nós estamos trazendo da educação financeira, essa aqui é a vida familiar. Vamos nessa? Muito bem. Dentro da vida familiar, nós temos aqui o orçamento doméstico, né? É o primeiro passo que eu trago aqui para vocês. Saber qual é o orçamento doméstico. Vamos saber o que é uma receita. O que nós vemos que é receita aqui? São todos os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços. Porém, nem todos são oriundos de vendas ou prestações de serviços, como, por exemplo, salário, aluguéis, rendimento de uma aplicação financeira, juros, etc. Né? Então, todos os recursos provenientes de venda, né, nós chamamos de receita. Né? Você vendeu, você teve um lucro sobre aquela sua venda, a gente vai classificar como receita. Mas também a receita é o seu salário, tá? O salário que a pessoa que é funcionária pública tem um valor, tem um salário fixo, né? Tem um salário pré-estabelecido, aí também a gente chama de receita. Receita é tudo que você tem, né? É tudo que você recebe durante, né, um período do trabalho no qual você se executou o seu trabalho e fez as suas atividades dentro de uma empresa, dentro de uma vida privada, que quer que seja, até mesmo dentro de um órgão público. Tá? E aí, quando nós trabalhamos com um órgão público, nós sabemos que as pessoas, né, existe um salário, existe uma renda, né, e esses rendimentos, eles vão contar como parte da receita da pessoa. Vamos entender aqui o que é essa receita e também o que é essa despesa. Temos os custos, né? Eu trago aqui o que é custo. Né? O custo é o valor pago ao trabalho necessário para a produção de bens ou serviços. É a despesa agregada ao serviço prestado. Neste caso, para quem é autônomo, empreendedor, profissional liberal. Tá? Então, o custo é especificamente voltado para esse público. Né? A pessoa de produção de bens ou serviços. Né? O cara a pessoa, né, que tem um serviço prestado, é um autônomo, né? O famoso trabalhador autônomo. Né? Ele tem uns custos, então isso aí, empreendedor, né? Um profissional liberal, certo? Temos também o que é despesa. Né? O que é despesa? São todos os gastos para direta ou indiretamente gerarem receitas. A conta de água, luz, telefone, impostos. Ou seja, aquilo que sai da sua receita, né, que você tira da receita, ou seja, você paga com o valor que você recebeu mensalmente, ou trimestralmente, ou quinzenalmente, né, e você teve um gastos, aquilo nós chamamos de despesa. Então, o que é a despesa? É o que gastou. Então, dentro do orçamento doméstico, dentro do orçamento familiar, então dentro até mesmo do nosso orçamento diário, a gente tem a receita, o que nós temos como algo fixo que nós recebemos, ou como trabalhador liberal, ou como trabalhador autônomo, ou até mesmo como um assalariado, e também tem as suas despesas. As despesas são todos os gastos para direto ou indiretamente gerarem receitas da conta de água, uma conta de luz, um telefone, os impostos, né, um aluguel que você paga, correto? Isso tudo são receitas, são despesas. Né? Isso aí vai entrar dentro desse orçamento. E é nisso que nós vamos trabalhar, neste primeiro momento dentro da vida familiar. Saber o orçamento doméstico de cada jovem, né? De cada pai, saber como é que é feito esses gastos, saber se nós não estamos recebendo pouco e gastando mais, né? E aí nós vamos gerar lá na frente algo muito mais complicado. Então, o nosso objetivo aqui principal dentro do orçamento familiar é esse, trabalhar
com o nosso jovem, para que ele tenha um entendimento do que vem a ser receita, o que vem a ser despesa, ter esse diálogo diretamente com os pais, né, com a família, para que a gente possa ter, né, uns rendimentos muito melhores, ou seja, a gente ter uma condições muito melhor para sobrevivermos nesse nosso país. Despesas fixas, né? Sabemos já o que é receita, já sabemos o que é despesa. Agora, existem umas despesas fixas. São despesas que têm sempre o mesmo valor, independentemente do consumo. Quero ressaltar isso novamente, independentemente do consumo. As despesas fixas costumam ser regulares. Então, é bom nós ficarmos bem claros, né, que a gente tem despesa, mas tem despesas que são variáveis, né? Tem meses que você paga, tem meses que você não paga, né? Mas existem umas despesas que são fixas. Independente se você consumiu ou não, você vai ter que pagar, né? Aí eu trago duas situações aqui, exemplificando duas situações de que seja despesa fixa. Trago aqui a despesa do aluguel, né, que é regida por um contrato e ele estabelece um valor mensal que deve ser pago independentemente do uso efetivo do imóvel, né? Ou seja, você não vai ter um desconto no aluguel se viajar para um mês e não ficar naquele ambiente, né, naquele período, né, dentro do imóvel. E também não vai pagar uma taxa extra caso resolva virar uma pessoa reclusa, que não sai de casa por nada. Você vai pagar o mesmo valor, independentemente de quanto você usa o imóvel. Então, essa despesa, no caso especificamente do aluguel, no qual nós estamos exemplificando para vocês aqui, é uma despesa fixa, né? Tu podes passar 30, 40 dias fora do apartamento no qual você está alugado, então do quarto ou da residência, sei lá, o imóvel que você esteja, mas você vai pagar. Você fez um contrato, você firmou um contrato com o locatário, né, com o locador do imóvel. Então, independente de você estar ou não, né, você vai pagar. Okay? Então, isso aí é algo que já tem que estar dentro do seu orçamento, né, quando você for fazer sua planilha, né? O aluguel, né, é algo que é fixo. Eu trago um segundo exemplo aqui, né, vários exemplos, né, de despesa fixa pessoal, são serviços de streaming, TV a cabo, mensalidade escolar e outros, né? Mensalidade escolar, que você paga a mensalidade escolar do seu filho, é algo fixo. É uma despesa que você não vai ter, né, como não pagar no final do mês. Então, isso aí já está dentro do seu orçamento doméstico. Se você maratonar toda a programação do seu serviço de streaming durante um mês ou não assistir nada, você vai pagar do mesmo jeito. Se tem uma assinatura de uma TV, né, cabo, tem uma assinatura de qualquer que seja, né, de uma telefonia, você usou ou não, mas você vai pagar mensalidade. Perfeito? Agora, a gente vai ver que, de repente, nós vamos ver lá em despesa variáveis, pode mudar o valor de acordo, né, com o consumo. Mas quando é feito um contrato fixo, não tem para onde você ir, você vai ter, né, que honrar com aquele compromisso no qual você fez. Então, essas são despesas chamadas de despesa fixa. Aquela que, independente de você estar ou não, mas você vai continuar, né, se honrando com aquele seu compromisso. Despesas variáveis. Olha aí, vamos tentar separar, entender essa despesa fixa e despesa variável. O que eu digo que é despesa variáveis? São despesas fixas, são umas despesas que são fixas, mas são aquelas que, independente do consumo, as despesas variáveis são as que variam conforme o consumo. Se você consome mais, paga mais. Se você consome menos, paga menos. Simples assim. Perfeito? Então, independe, se você consome muito energia durante um mês que você está morando, você vai pagar muito mais, né? Professor Oberdan, o senhor não falou, né, que, digamos, o aluguel de um apartamento, uma casa, é uma despesa fixa? Eu digo, o aluguel é fixo, mas o consumo da energia, da água, desse imóvel, se você passou 30, 45 dias, que nós citamos anteriormente, né, viajando, fazendo uma turnê, qualquer coisa que seja, né, o consumo da sua energia, né, da sua água, com certeza vai ser menor, porque você não estava presente dentro do imóvel. Então, aquela conta de água, né, que ela tinha um valor estipulado, né, que você pagava todo mês, com certeza ela vai diminuir. Mas é uma despesa que você vai ter que honrar. Você vai ter que honrar com o compromisso da sua despesa de sua energia, com a sua despesa da sua água, se você, do seu telefone, se você tem uma assinatura de telefone, você vai ter que honrar com ela, né? Ela vai variar. Ela vai variar porque o consumo vai ser menor, né? Se for um caso de ser maior, vai pagar mais. Se não for menor, você vai pagar menos. Aí eu trago os exemplos aqui, ó. Inclusive eu trago aqui, ó, energia elétrica, alimentação, combustível,
né? Alimentação, se você, né, fez mais, diminuiu sua despesa, alimentação, tudo vai cair, o combustível, se você, né, está andando mais de ônibus durante o mês, com certeza o seu combustível do seu automóvel, do seu veículo, vai diminuir a sua despesa lá, ela varia, né? Um mês você consome mais, anda mais de carro próprio, outro mês não, aí vai variando. Compras, roupas, passeios, cinema, salão de beleza, né? Transporte, farmácias, restaurante, manutenção, tudo isso são exemplos de despesas variáveis. Se você comer mais, menos a sua despesa de alimentos, mas vai refletir isso. Por exemplo, aí eu trago duas observações. Algumas despesas variáveis são recorrentes, ou seja, elas são habituais, em alguns casos são pagas em intervalos regulares. Observação 2. Muitas pessoas interpretam as despesas recorrentes como fixa, argumentam que despesas com eletricidade e outras coisas que já foram mencionadas são fixas, pois acontece todo mês, mas essas pessoas acabam desconsiderando o efeito do consumo, que pode fazer com que a despesa cresça ou diminua, ou simplesmente ela desapareça. Perfeito? Então não vamos confundir, digamos, a conta da energia, a conta da sua água, a conta do seu telefone como sendo uma despesa fixa. Ela pode ser variável, ela pode ser mais, assim como ela pode ser menos. Claro? Mas é uma despesa. Como fazer esse planejamento financeiro no orçamento familiar, professor Berdão? Eu trago algumas situações aqui. Primeiramente, o que nós temos que fazer é identificar os gastos. Tá? Para nós fazermos nosso planejamento financeiro, que é o que nós vamos fazer, nós vamos identificar quais são os nossos gastos. Depois, saber onde está gastando o seu dinheiro. Sabemos com que nós estamos gastando, né, esse dinheiro, como é que ele está sendo gasto. Em que ele está sendo investido. Depois, eu trago, fazer esse orçamento familiar significa registrar tudo o que entra. Salário, rendimentos de aplicações, pensões, etc. E tudo que sai, contas, aluguéis, impostos, etc. E sua conta bancária. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a receita é tudo que é o seu salário. São os rendimentos das aplicações. São as pensões que são recebidas. Se alguém recebe pensão, tem que botar dentro da receita, porque é um valor fixo que você recebe todo mês. Você recebe o salário, tem que colocar dentro da sua receita. O que é despesa? Tudo que sai são as contas, né? A conta no supermercado, a ida a um cinema, né? A conta do seu telefone, os impostos que você paga, IPVA, se você tiver um veículo, você tem que pagar o IPVA, são despesas, tá? Então, a receita é o que entra, a despesa é o que sai, certo? Isso nós vamos fazer juntamente, né, com o nosso planejamento, quando nós estivermos trabalhando nossa planilha. Vamos trabalhar muito com planilha, ok? Trabalhar com as planilhas, construir essa planilha, vocês vão construir essas planilhas e vão apresentar para que nós possamos avaliá-las. Planejamento financeiro no orçamento familiar. Aí eu trago mais alguns pontos. Primeiro passo, como nós colocamos ordem na casa. O que eu digo que é colocar ordem na casa? O primeiro passo para criar seu orçamento familiar é descobrir exatamente como o seu dinheiro está sendo gasto. Lembra que eu coloquei lá no ponto anterior, né, que nós tínhamos que organizar, ajeitar a casa, né, organizar a nossa casa. Então, organizando é saber exatamente o que eu estou gastando esse dinheiro. E quais são as fontes de renda que estão vendo para que eu possa gastar. É o meu salário? É um trabalho extra que eu fiz? Né? Isso tudo nós temos que ter entendimento para isso. Para isso, comece anotando todos os gastos fixos mensais, como conta de água, de luz, telefone, alimentação e também os gastos variáveis, como lazer, vestuário, cuidados pessoais. Claro, turma, que nem tudo tem como nós, né, colocarmos dentro da nossa planilha. Né? Eu vou bem ali no canto, eu vou tomar um refrigerante, tal. Às vezes você não coloca na sua planilha, mas coloque sempre aquilo que você costuma fazer, né, regularmente. E é um cinema, você vai uma vez ao mês, às vezes não consegue nem ir, né? De acordo com a vida corrida, não vai no cinema. São situações que você gasta, tem mês que você não gasta. Mas tente colocar dentro desse planejamento, dentro desse orçamento, dentro da sua planilha, aquilo que é de grande importância, né, nas suas despesas. Tá? Coloque, organize esses dados. Né? Coloque ele num papel, né? Faça uma planilha, pode fazer no seu caderno, tá organizando. Senta com o papai, senta com a mamãe, senta com a titia, com o vovô, com a vovó,
né? E vamos sentar e ver o que é a receita, o que é a despesa, né? Vamos organizar essa casa. Depois eu trago uma outra situação com relação ao orçamento, que é faça a média dos gastos e ganhos. Ao acompanhar seus gastos e ganhos, rigorosamente, você terá uma média de despesa e receitas mensais da casa, para usar como referência no planejamento. Uma dica é utilizar um aplicativo de controle financeiro para registrar automaticamente suas receitas e suas despesas. Isso aqui é para quem, né, tem o conhecimento, né, das mídias, pode fazer isso, mas se não tiver, anote no papel. Anote na sua cadernetinha, ela ainda é o seu material, né, de grande valia, que você pode fazer tudo no papel, tudo organizado no papel, tudo direitinho, botar essas dicas e organizar. Tá? Assim você terá uma visão clara dos maiores gastos e possíveis excessos do orçamento familiar e poderá estimar o orçamento do mês seguinte. Tá? Então, com esses dados que você já vai jogar na sua planilha, você já analisou o mês de março. Meu consumo, minha despesa foi essa, X. Para o mês de abril, você já vai ter uma ideia, né, do que você pode cortar, né, qual a despesa que você pode diminuir, do que está sendo exagerado naquele consumo dentro da sua planilha. Por isso é importante essa planilha. É importante você planejar, conversar com os familiares, papai, a mamãe, também planejem com os filhos, né? Interessante eles estarem cientes dessas situações para que eles possam ajudar dentro do orçamento, dentro desse planejamento, saber realmente aquilo que tem necessidade. Decidir entre empréstimo, B, cartão de crédito ou dinheiro, né? São situações, o B que eu falo aqui também é referendo ao boleto, né? Você vai fazer um empréstimo, saber se há necessidade desse empréstimo, se é preciso paga no crédito ou paga no débito. Compare os orçamentos, lembre-se da máxima, para gastar é preciso ter, né? Então, nós não vamos gastar o que nós não temos, correto? Nós vamos gastar aquilo que nós temos, nós não podemos gastar aquilo que nós não temos, porque senão vai virar uma bola de neve, né? Futuramente você vai estar muito endividado. Por isso é importante, eu coloco bem aqui, envolva a família no seu planejamento. Converse com os pais, converse com os irmãos, converse com a tia, pai, mãe, converse com os filhos. É importante esse diálogo. É importante esse diálogo para que nós possamos, né, ter uma organização desse nosso ordenamento financeiro da família. É necessário, né, que esse diálogo exista entre, né, os enteados da casa para que melhor a gente possa, né, gerir essas nossas despesas. Beleza? Então, família é fundamental dentro desse processo de elaboração dessa educação financeira. Pense nisso. Para que você consiga alcançar as metas da economia, é fundamental que a família toda seja envolvida no orçamento. Isso inclui as crianças, que devem ter seu papel no controle de despesas, desde o hábito de apagar as luzes até a consciência sobre os próprios gastos. A criança, ela não está fora do orçamento. É a família, nós estamos falando aqui de família, orçamento familiar. Todas as pessoas têm que estar envolvidas. É preciso que nós temos uma meta e nós consigamos alcançar essa meta. Isso só é feito no coletivo. É o diálogo com a criança, né, que costuma ir para o banheiro, então fica o dia todo, então a noite toda com a luz ligada, sem a necessidade da luz estar ligada, né? Se vai tomar um banho, se vai passar um shampoo na cabeça, não tem necessidade, liga, passe o shampoo, depois liga a torneira, não tem necessidade da torneira ficar o tempo todo ligado. Então isso é uma questão de consciência, de diálogo, e essa família ela precisa desse diálogo. Para nós podermos ajeitar essas finanças, né? E com certeza, né, temos sempre um dinheirinho extra para que nós possamos, né? E assim, junto coletivamente, né? Juntamente com a família, a gente possa fazer essa ação. Então pense nisso que eu estou colocando aqui, né, para que vocês possam avaliar. Dicas. Eu trago algumas dicas de planejamento. Primeiro, elabore seu orçamento. Isso que eu vou querer que vocês façam. Elabore o orçamento. Onde vou gastar, né? Onde você vai gastar esse orçamento? Em que você vai gastar? Seja sempre realista. Para planejar, você tem que trabalhar com a sua realidade. Não vai trabalhar com uma realidade que não é a sua. Seja equilibrado. Tenha equilíbrio nas suas despesas, nas suas compras. O equilíbrio ele é fundamental. Por isso que eu digo, a gente não vai gastar mais do que a gente ganha.
Não precisa gastar tudo que ganha, é preciso poupar. Poupar é necessário. Tá? Poupem da melhor maneira possível que vocês puderem, mas vão fazendo as suas poupanças, né? Vão guardando, vão fazendo alguns cortes que não sejam necessários no momento, né? Então é importante isso. Trace seu objetivo de curto, médio e longo prazo. Trace os objetivos de vocês, meus jovens, né? A curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Está dentro do ensino médio, né? Como é que eu pretendo sair desse ensino médio? O que eu preciso, né, para o meu futuro, para que nós tenhamos um futuro melhor, né, para que nós possamos juntos, né, ter aqueles objetivos alcançados, traçar. Quais são eles? Traça objetivos. Tá? Eu quero o objetivo de cada um aqui traçado juntamente com a família. Isso é necessário para que a gente possa, né, executar o que nós vamos fazer. Executar o que planejou. Não vai executar aquilo que tu não planeja. Planejou isso, então execute. Ok? Execute. 4. Faça o seu orçamento doméstico junto com a família. Olha como a família é fundamental. Olha como a importância, né, dessa família dentro desse orçamento, dentro dessa educação financeira. Conscientização. É necessário que nós estejamos conscientes. Perfeito? Então, família junto com os jovens para planejarem. Planejem coletivamente, né? Falem para os seus filhos o que, né, que está sendo exagerado. Até mesmo você, papai e mamãe, né? Se é consumista, vamos ver o que a gente pode melhorar para o nosso orçamento. E aí eu trago, né, aqui um modelo de planilha de orçamento, está indo mais modelos para vocês, né, jovens, para que vocês façam. Aqui eu só trago um bem simples, né? Isso aqui é feito de um caderno, não é preciso fazer, né? Se não tiver condições de fazer ele eletronicamente, faça no caderno, faça isso. Faça, porque nós vamos precisar, no final da seletiva de base de educação financeira, nós vamos fazer uma culminância desse projeto. Eu devo estar trazendo umas 6 aulas para vocês aqui. Essa é a primeira de muitas que virão, tá? Que é o orçamento familiar. Então, aqui eu trago um exemplo de um salário, um cidadão que tem um salário de R$ 2.500, né? E eu trago as despesas, né? Supermercado, né? Água, luz, telefone, celular, condomínio, combustível, escola, plano de saúde e outros, né? E aí você vai fazer, dentro das suas despesas, o que é que você tem de gastos aí. Tá? Necessariamente não são só esses itens aqui, deve ter outros itens. Então, tem itens aqui que você não tem, né? Você não paga condomínio, você não mora em aluguel, correto? Então, você vai incluir outros dados aqui para que vocês possam fazer. E aqui eu tive um total de despesa de 2.160, né? Ou seja, eu tive um saldo líquido, quem ganha 2.500, um saldo líquido de R$ 340. Né? Se for saldo, tudo que ele gastou, né? Com certeza deve ter tido alguns mais gastos que não entraram aqui, mas é importante que a gente comece a já estabelecer essa situação. Ok, turma? Então, aqui é um exemplo de planilha, né? Eu estou finalizando este primeiro momento dessa primeira aula, né? Que é sobre orçamento familiar, né? Onde eu trago várias dicas. Aqui eu trago minhas redes sociais. Esse trabalho tudo vai estar, né, colocado dentro dessas redes sociais do YouTube, principalmente, né, para vocês irem lá visitar, assistir, né, anotarem tudo que acharem, né, necessário desse conteúdo. Tá bom? Aqui o professor Bertrand Sá, né, muito obrigado, sou muito grato, sempre muito grato a que vocês que passaram esse minutinho conosco aqui. Tenham bem proveito, compartilhe, né, curta e entre para nossas redes sociais. Tem muito trabalho sobre letiva, sobre conteúdos matemáticos. Eu sou um professor de matemática e tenho interesse que vocês estejam sempre conosco somando. Muito obrigado a todos e que estejamos todos com muita saúde. Obrigado, família, também por participar conosco desse momento mais do que especial.